Olá, bem-vindos! Marie Sklodowska-Curie nasceu em Varsóvia em 7 de novembro de 1867, numa época em que a Polônia vivia sob o domínio da Rússia. Ela era a caçula entre 5 irmãos. Seu nome de nascimento era Maria Salomea Sklodowska. Em 1891, ela se mudou para Paris, dando continuidade aos seus estudos na Sorbonne, onde obteve licenciatura em Física e Matemática. Em 1894, Marie conheceu Pierre Curie, professor da Faculdade de Física, e no ano seguinte eles se casaram e depois se afirmariam como o casal mais famoso da história da ciência. Eles tiveram 2 filhas, Irene e Eve. Irene, assim como os pais, também seria agraciada mais tarde com o Prêmio Nobel. Voltaremos a ela mais adiante. Eve, a filha mais nova, escreveria, após a morte da mãe, uma das mais populares biografias de todos os tempos, intitulada Madame Curie, publicada em 1937. Em 1943, essa biografia tornou-se filme de Hollywood. Marie Curie foi também tema de outros filmes biográficos. É interessante notar que a tradução do livro para o português tem a assinatura ilustre do escritor Monteiro Lobato. A partir da década de 1960, Eve se dedicou ao UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ela foi casada com o diplomata norte-americano Henry Labouisse Jr., que era o diretor executivo do UNICEF quando, em 1965, ele recebeu, acompanhado da esposa, o Prêmio Nobel da Paz em nome da instituição. O casal visitou inúmeros países, prestando ajuda a crianças e mães beneficiárias dos programas humanitários do UNICEF. Eve Curie Labouisse morreu em Nova York em 2007, aos 102 anos. Voltemos ao tema central. Imagine o quão difícil era para uma mulher se afirmar no cenário científico do século XIX e primeiras décadas do século XX, em meio a uma sociedade machista, preconceituosa e conservadora. Marie Curie foi uma cientista pioneira, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, assim como a primeira pessoa premiada 2 vezes. Em 1903, o Prêmio Nobel de Física foi compartilhado por 3 cientistas pioneiros no estudo do fenômeno da radiação. Henri Becquerel, que descobriu acidentalmente o fenômeno, e o casal Pierre e Marie Curie. Entretanto, a inclusão de Marie na premiação não foi pacífica. Manobras masculinas, principalmente dentro da Academia Francesa de Ciências, foram articuladas visando depreciar
a contribuição na tentativa, a contribuição dela na tentativa de excluí-la do Nobel, o que, felizmente, não aconteceu. E ela acabou recebendo, participando do prêmio, na época tinha 36 anos de idade. Os estudos sobre radioatividade natural, espontânea, tiveram grande impacto na ciência. Isto porque originaram diversos campos de pesquisas importantes, como a física nuclear, a química nuclear e a medicina nuclear. A propósito, foi a cientista quem criou o termo radioatividade. Chama a atenção o fato de que, nas primeiras décadas do século XX, quando os efeitos, os riscos de danos pela exposição indiscriminada à radiação ainda não eram conhecidos, vários produtos, como pílulas, cremes dentais e cosméticos radioativos, chegaram a ser usados como produtos supostamente benéficos à saúde e à beleza. Mas, obviamente, não é só perigo que a radioatividade representa. Incorporado à prática médica, o uso controlado de substâncias radioativas há muito tempo vem prestando um serviço essencial à saúde, no diagnóstico e no tratamento de muitas doenças, inclusive o câncer. Aliás, o tratamento do câncer com o uso da radiação era um dos interesses de Madame Curie. Não por acaso, ela fundou o Instituto do Rádio em Paris, que foi o primeiro laboratório para o estudo da radioatividade e da física nuclear, onde também eram realizadas pesquisas com foco no tratamento do câncer, usando isótopos radioativos, a radioterapia. Com a morte trágica de Pierre Curie em 1906, aos 47 anos, vítima de atropelamento por uma carruagem, Madame ficou abalada ao perder a um só tempo o marido, o melhor amigo e o parceiro científico. Ela foi convidada a substituir Pierre como chefe do laboratório de física na Sorbonne e como professora dessa disciplina, posição ocupada pela primeira vez por uma mulher. Marie Curie já vivia nas alturas olímpicas após compartilhar de um prêmio Nobel, tornar-se uma autoridade internacional em radioatividade e fazer parte de muitas academias estrangeiras quando se candidatou a uma vaga na Academia Francesa de Ciências. Pois é, não foi eleita. O machismo predominava entre os imortais da academia. Ocorre que o machismo também predominava entre os mortais, uma vez que manifestações contrárias à sua candidatura, algumas vezes assinadas por figuras influentes, foram
divulgadas nos jornais franceses entre o final de 2010 e janeiro de 2011, quando ocorreria a votação na academia. É digno de nota que nessa época viviam na França outros laureados com o Prêmio Nobel em área científica. Eram dois, e ambos eram acadêmicos veteranos. Meses depois, Madame Curie ganhou sozinha, e uma vez que Pierre já havia falecido, um segundo Nobel. Agora, o prêmio de Química, pela descoberta dos elementos radioativos rádio e polônio e pelo isolamento do rádio. O nome polônio foi criado pela cientista em homenagem à sua terra natal. Transcorrido meio século, finalmente aconteceria a admissão de uma mulher à Académie des Sciences. Marie Curie, já mundialmente famosa e duplamente laureada com o Prêmio Nobel, praticamente deixou de lado seus projetos de pesquisa para dar uma contribuição humanitária inestimável à nação francesa durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ela usou seu prestígio para angariar fundos e equipar uma quantidade de viaturas com aparelhos de raio-x, tornando disponível em hospitais de campanha nas proximidades dos campos de batalha o exame radiográfico de militares franceses feridos. Além disso, ela treinou técnicos, consertou aparelhos, dirigiu viaturas e atuou como assistente de médicos radiologistas. E nem foi claramente reconhecido, assim, bem visivelmente reconhecido pelas autoridades francesas. Em 1926, Marie Curie visitou o Brasil acompanhada de sua filha Irene. Ela proferiu palestras e ministrou cursos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Irene Curie também se tornou uma cientista de prestígio internacional. Ela e seu marido e parceiro científico, olha, outra parceria, Frédéric Joliot, ganharam o Prêmio Nobel de Química de 1935 pela descoberta da radioatividade artificial induzida. Após a premiação, Irene tentou por 2 vezes ingressar na Academia de Ciências. Também não teve êxito. No entanto, Henri Becquerel, Pierre Curie e seu marido, Frédéric Joliot, foram todos acadêmicos. Quando Irene foi contemplada com o Nobel, sua mãe já havia morrido. Mãe e filha morreram provavelmente de leucemia causada por muitos anos de exposição à radiação sem qualquer proteção. Na época, como dissemos, não se tinha conhecimento sobre os efeitos nocivos do manuseio desprotegido de substâncias radioativas. Marie morreu em 1934, aos 66 anos, e Irene em 1956, aos 58 anos. Madame Curie quebrou regras,
venceu as barreiras socioculturais e as resistências machistas, até certo ponto, né? E brilhou no firmamento científico dominado por cérebros masculinos. Mas a radioatividade que proporcionou a primeira-dama da ciência, assim como a sua filha Irene, os louros da glória, não lhes poupou a própria vida. Obrigado, inscreva-se, compartilhe.